37 bilhões de reais, esse foi o faturamento das bets, das apostas online no Brasil. Em 2025, isso representa 27% do orçamento total do programa Minha Casa Minha Vida. Não estou dizendo que esse recurso todo iria para o Minha Casa Minha Vida. Estou dizendo que é o mesmo público que precisa financiar ou adquirir a casa própria para sair do aluguel. E essa renda que foi deixada nas apostas poderia ter sido utilizada para financiar a casa própria. O mesmo público e a mesma renda poderia ter sido utilizada para dar de entrada nesse imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, ou mesmo auxiliar no pagamento das parcelas, mas não, está indo para um investimento através das apostas. Olha que interessante, as bets não entraram para competir com o entretenimento, aquele orçamento da família que é destinado a diversões, mas sim com a aquisição da casa própria. E mais, o banco sabe que essa pessoa aposta, que ela pega parte do orçamento dela e investe, como essas pessoas acreditam que estão fazendo, investindo, elas utilizam para apostas e vão baixar o risco de crédito. Podem até reprovar um financiamento, mesmo que essa pessoa tenha renda para tal. Os impactos das bets no programa Minha Casa Minha Vida, no financiamento, no crédito imobiliário e na questão social do nosso Brasilzão. 2025, o Minha Casa Minha Vida, ele movimentou um VGV, valor geral de vendas, de 137 bilhões de reais. Isso foi o volume que foi vendido em imóveis nesse programa. O programa é o maior programa social imobiliário do nosso país. E para você ter uma noção da ordem de grandeza do quanto foi utilizado para apostas online, foi 37 bilhões de reais. Foi cerca de 27% desse valor todo que foi utilizado para financiamentos, para vendas de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. O mais surpreendente é que mais de 50% dos apostadores, para ser mais específico, 52% dos apostadores online do Brasil têm renda inferior a 2 salários mínimos. Você tem noção que é uma pessoa ganhar pouco mais, R$3.000, R$3.200 por mês e utilizar parte desse recurso para apostas? Esse é o maior público, inclusive, do Minha Casa Minha Vida, é o que mais depende do programa social para sair da miséria, para sair do aluguel, para conquistar a casa própria, mesmo que simplesinha, mesmo que pequena, mesmo que longe de tudo, mas vai morar no que é seu. Só que essa facilidade de acesso a um entretenimento online que tira dinheiro dela, acaba tirando esse público do Minha Casa Minha Vida. Só para você ter uma noção, quando uma pessoa aposta R$300 por mês durante 2 anos, a gente está falando em aproximadamente R$7.200 nesse período, sem considerar correção. Isso representa, para um imóvel no faixa 1, um imóvel de R$190 mil, com os subsídios dos estados, dos municípios, do governo federal, esse é o valor suficiente para ela dar de entrada no imóvel dela. É o suficiente. O resto ela vai pagar as parcelas mensais. Parcelas no faixa 1, elas vão variar ali na faixa de R$400 até R$500 por mês, não passa muito disso. Então R$300 por mês, apostando, poderia estar pagando praticamente toda a parcela da casa própria. E essas pessoas, elas estão deixando de comprar casa própria, sim, as coisas mais básicas, atrasando contas, deixando de consumir no mercado uma comida melhor, um arroz melhor, uma carne melhor, proteína, saindo da carne para ir para o ovo, uma proteína mais simples, mais barata, e deixando contas em atraso. Então existem problemas ocultos aqui, além dessa pessoa gastar esse dinheiro com apostas, e é ela diminuir o score dela, a percepção de um bom pagador no mercado. Nós estamos com o maior índice de inadimplência do Brasil. Nesse momento do Brasil, nós estamos com um nível recorde de endividamento das famílias, dos lares brasileiros, cerca de 80%. O endividamento, se ter um financiamento, ter uma alavancagem financeira, não é o problema. O problema é a inadimplência. Cerca de 29,6% das famílias entrevistadas estão inadimplentes em alguma coisa. Então, esse é um problema do Brasil como um todo, ainda mais com uma Selic tão alta, diminui o acesso a crédito, a moradia, a habitação, a aquisição da casa própria, a um lar melhor. O banco, ele tem todo o histórico nosso, né? Ele vê onde que a gente faz o Pix, onde a gente transfere o dinheiro e beleza, se é para a escola dos filhos, se é para a saúde, se é para alimentação, transporte, moradia, beleza, isso é o padrão. Tem um percentual
da renda que gera para cada área da vida ou da nossa economia. Porém, quando sistematicamente dinheiro é transferido para casas de apostas, ele percebe um problema de controle emocional, controle financeiro, e que pode se agravar nos meses seguintes. Se ele financiar um imóvel para essa família, ele possivelmente, provavelmente inclusive, tem uma maior probabilidade de sofrer inadimplência e ter que rescindir o contrato, tomar aquele imóvel. E o banco não quer isso. O banco não quer imóvel de ninguém. O banco ele só quer receber o saldo dele e vender uns consórcios de vez em quando para nós, umas coisas que não faz muito sentido. É isso que o banco quer. E olha que interessante. 39,5 milhões de brasileiros utilizaram serviços de aposta em 2025. Noção que isso aqui é praticamente 20% da nossa população. E dessas pessoas, dessas 40 milhões, 19% comprometeram sua renda. 17% dessas pessoas, quase 8 milhões de pessoas, deixaram de pagar contas básicas para jogar. Então, Minha Casa Minha Vida, que está tendo um sucesso muito grande, e eu sempre repito aqui nos vídeos, eu não fui um eleitor do Lula, eu não vou votar novamente, provavelmente ele nem se candidate novamente, mas eu tenho que bater palmas. Eu não tenho cabresto para nenhum lado, por mais que eu seja liberal, bater palmas porque esse é um programa que é bem sucedido no Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida. E eu não construo imóveis no Minha Casa Minha Vida também, tá? Eu construo imóvel de alto padrão, então eu não tenho benefício nenhum ao falar isso. Mas eu considero como um programa bem sucedido de pegar dinheiro dos impostos nossos, você e eu que prosperamos, estamos ganhando dinheiro, parte desse ganho nosso vai para impostos, que são gastos de maneira muito ineficiente, mas parte dele é eficiente porque financiam programas sociais. Parte dos recursos vem do Ministério das Cidades, que é recurso de impostos. Outro restante vem do FGTS, que são das próprias pessoas que estão fazendo financiamento Minha Casa Minha Vida, né? Então é um programa social que faz muito sentido para o Brasil, até que a gente tenha maturidade emocional, intelectual, né, de civilização, para a gente não precisar desse tipo de ajuda do governo. Nem todo mundo, tomara que precise, mas quem precisa é o que é. Agora, quando vem essas situações de descontrole financeiro em virtude de apostas, que muitas pessoas desse perfil, que ganham 1, 2 salários, acham que é um investimento, menos pessoas vão ter acesso à casa própria em virtude disso aí. Os grandes atacados de alimentos no Brasil sentiram diminuição do seu faturamento, e não é somente pela Selic, mas é porque muitas dessas pessoas que têm rendas de até R$3.200, R$3.500 por mês, elas têm dificuldade, elas gastaram dinheiro com bets, com apostas, e têm dificuldades aí em continuar sendo consumidoras de alimentos e tudo mais. E eu acredito que para essas pessoas que fazem apostas, elas veem essas bets como com esperança. Elas não veem perspectiva no trabalho delas, no negócio delas, no trabalho delas, não no negócio, de ascender financeiramente, de prosperar, de ganhar mais. Aquele segurança que trabalha durante o dia no lugar, a pessoa que passa as compras, o caixa, né, de um supermercado, um frentista, um servente pedreiro na obra. Essas pessoas às vezes não vê perspectiva de crescer financeiramente na vida, e elas encontram uma luzinha no fundo do túnel de que, se elas apostarem ali, pode ser que elas mudem a vida delas, ou ao menos ganhem dinheiro para poder comprar um presente pro sobrinho, pro filho, sei lá. Sendo que não é dessa maneira que as coisas acontecem, né? Levam-se muitos anos, 10 anos, 15 anos para dar certo da noite pro dia. Esse é o único caminho que eu conheço íntegro que faz a gente dar certo. Tem que estudar muito, mas tem que trabalhar bastante, mas nem todo mundo tem essa percepção. E por conta disso, essa é uma luz no fim do túnel. Agora, o que isso impacta dentro do mercado imobiliário? Eu acredito que não impacta tanto dentro do mercado, dado que, por mais que tenha 40 milhões de pessoas usuários de bets, e isso pode diminuir o score dessas pessoas, nem todas estão endividadas com isso aí. E a produção de imóveis hoje no Brasil, o governo pretende até o final desse mandato, financiar, não entregar, cerca de 3 milhões de moradias durante esses 4 anos. Então, dado o volume de pessoas nas bets, não é tão grande quanto, aliás, é bem maior. Ainda tem espaço para aquela parte das famílias que não estão indo para o lado da aposta para comprar casa própria. E aí você percebe por que a sociedade cada vez vai se distanciando mais das pessoas ricas das pessoas pobres do mundo, né? Porque as pessoas ricas conseguem
prosperar ainda mais no momento de crise, no momento de Selic alta e maior controle emocional, financeiro e tudo mais. E essas pessoas, algumas conseguiram ir para Minha Casa Minha Vida, comprar casa própria e ter um pouco mais de disciplina, mas outras se afundam ainda mais com o pouco dinheiro que ganham, né? Então, por impacto no Minha Casa Minha Vida, eu não vejo isso acontecendo. Acredito que não vai ser tão impactante quanto parece aos olhos, dado que nós temos muita gente querendo comprar imóvel pela Minha Casa Minha Vida, mesmo com as bets comendo solta por aí. Apesar disso, de fato, vai ter menos famílias chegando no banco com um perfil aprovável, né? Um perfil exato, ideal ali para fazer o financiamento. Vai ter mais reprovações de crédito, mesmo com subsídio disponível, mesmo com entrada, com parcelamento, com benefícios estaduais, municipais, não interessa. Vai ter maior inadimplência potencial, né, nas carteiras de imóveis que já foram financiados, então aumenta o risco dos bancos de fazer o financiamento. E existe, né, uma pressão pelo ritmo de vendas das incorporadoras do segmento econômico, que elas, nesse perfil, é tirar pedido, é vender tudo de imediato, não é fazer venda represada durante a obra, não é vender tudo lá no começo. Então, por mais que o Minha Casa Minha Vida ampliou as faixas, aumentou o teto do preço do imóvel, discute, né, a inclusão da classe média, até imóveis de até 600 mil reais, isso não vai adiantar tanto as famílias que são o público-alvo desse programa não tiverem o mínimo de disciplina financeira com as bets para poder se manter saudáveis financeiramente dentro da sua faixa de renda para poder adquirir um imóvel pelo programa social. Esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi, desde o começo, desde 2018, quando eu comprei o primeiro terreno, para completar dia 21 de junho deste ano, 8 anos que eu comprei o primeiro terreno para construir casa para vender, que eu sempre foquei em alto padrão, nunca construí em outros segmentos, justamente porque o público de alto padrão ele é menos sensível a movimentos econômicos, a Selic, a essas situações, como a casa de apostas, por exemplo, né? Ele é mais sensível ao humor do mercado, à confiança no futuro, do que a subsídios, interesses do governo, tá? E é uma recomendação que eu te faço também, se você é investidor no mercado imobiliário, foque em investir em imóveis de alto padrão, porque todos os caminhos do mercado imobiliário levam ao alto padrão. Pessoa que fugiu das bets hoje, comprou Minha Casa Minha Vida, um dia vai quitar, dentro de 5, 7, 10 anos no máximo, essa é a média da quitação. Raramente alguém utiliza 30 anos para quitar um imóvel. Dentro desse período ela vai quitar esse imóvel, ela vai querer fazer um upgrade, talvez para um médio padrão, aí 5 anos, 7 anos para quitar o imóvel de médio padrão. Talvez aí ela vai fazer uma reforminha, uma ampliação, vai continuar morando nele e vai comprar um imóvel de alto padrão, seja para moradia ou seja para veraneio. Então esse é o público, todo mundo tem o desejo de morar no imóvel melhor, no imóvel de alto padrão. Nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo realmente vai batalhar para isso, mas todo mundo tem ao menos o desejo. Você quer investir no mercado imobiliário? Invista em imóveis de alto padrão, fuja do perfil de público das bets, deixa só para as incorporadoras que têm estômago para isso, têm estrutura para isso, têm cacife para isso, e invista em imóveis de alto padrão. E se você quer investir junto comigo com a CP8, está convidado a investir no nosso pré-lançamento em Balneário Pissarras. O pré-lançamento está acontecendo agora, dentro desse trimestre, até final de junho. Então, garanta a sua unidade, faça a aplicação aqui no link da descrição e você vai ser muito bem-vindo entre nós investindo em imóveis na planta comigo e com a CP8. Valeu!